E aí, minha aprovada, meu aprovado, vamos resolver a questão 6, letra F da lista 3. Beleza? É o seguinte, né? Se você não viu os vídeos onde eu falo sobre discos circulares, camadas cilíndricas, rotação em eixos paralelos aos eixos coordenados, e quando você vai integrar, né, calcular o seu saldo de revolução por cada método, basicamente, assista lá, né, são 4 vídeos aí de, basicamente, dicas e macetes explicando, né, dando um complemento teórico dos problemas, beleza? Então assiste lá e volta aqui para fazer. Então vamos lá. Pede para a gente rotacionar a região R, né, não pintei ela aqui, né, para poder fazer os cálculos melhor, beleza? A rotação dessa região R, delimitada por essa parábola aqui e por essa parábola aqui, em torno do eixo y igual a 4, né? Que é paralelo ao eixo x, tranquilo? Então, como que vai funcionar essa rotação? Bom, se você já viu os vídeos, né, que eu falo sobre quando você vai utilizar cada método, você já sabe que essa região é o que a gente chama do tipo 2, beleza? Tipo 1, perdão, fechada por cima por uma única função, né, no intervalo AB, beleza? Aqui eu já grafiquei, coloquei os pontos, né? É só fazer domínio, imagem, interseção com os eixos, vértices, etc. Beleza? Não tem mistério, né? No caso, vértices seriam os pontos críticos, né? E calculei aqui as interseções, né? Para poupar trabalho. Interseção é só igualar as duas funções, que o ponto que pertence às duas funções simultaneamente. Então, não tem mistério fazer esse tipo de cálculo. Tranquilo? Então, região do tipo 1, uma função fechando por cima, uma função fechando por baixo, beleza? E eu percebo que ela não é do tipo 2, porque desse ponto aqui para baixo, eu tenho a função rosa fechando pela direita e pela esquerda. Entre esses dois pontos, esse aqui e esse aqui, eu tenho uma parte, a função azul fechando pela direita e a função rosa fechando pela esquerda. E acima desse ponto é só a função azul, então eu teria que ter 3 integrais. Tranquilo? Se eu fosse analisar, né? Pegando, né, os retângulozinhos na horizontal. Aí eu teria esse problema. Na vertical eu já não teria. Tranquilo? Porque é fechado por uma única região por cima e por baixo. Então vamos lá. Vou pegar o retângulozinho na vertical e ver o que, que acontece. Qual o método que eu posso aplicar pegando ele na vertical. Peguei o meu retângulozinho lá, o meu disquinho, na vertical. Tranquilo? Rotacionei ele lá, ó. Rotacionei. Vou gerar essa figura aqui, né, ó. Lembrando que pegando na vertical, eu só posso rotacionar em eixo X ou eixo paralelo se eu aplicar o método dos discos ou anéis circulares, tranquilo? Camadas cilíndricas, o meu disquinho tem que ser paralelo ao eixo de rotação. Aqui ele é perpendicular, então só posso aplicar o método dos discos ou anéis. E é esse método que eu vou aplicar. Agora eu só preciso saber, né, os valores aqui que eu vou ter que usar. Beleza? Rotacionei, vou gerar uma figura tipo essa aqui, ó. Beleza? Na verdade, não deveria ser tão espessa assim, né? Deveria ser bem mais fininha aqui, ó. Vou gerar realmente um anelzinho, tranquilo? Gerei o meu anelzinho. Gerando esse anel, preciso calcular o volume desse anel dV, tranquilo? Preciso calcular o meu dV. No caso, eu vou calcular como a área da base vezes a altura. A área da base vai ser esta área aqui, ó. Tranquilo? Que vai ser a área da circunferência maior menos a área da circunferência menor. Quem que gera a circunferência maior? A função que passa mais longe do eixo de rotação. Que é como se eu tivesse dois raios, beleza? Um raio que as pessoas costumam chamar de raio interno, beleza? Que seria esse raio da circunferência menor aqui, ó, RI. E um outro raio que costuma se chamar de raio externo, que é o raio que gera a função, gerado pela função maior, beleza? O raio de fora, o raio que gera a circunferência maior, que gera a maior área. Então a área essa área em vermelho aqui, ela vai ser o raio externo ao quadrado, né? Π vezes o raio externo ao quadrado, menos π vezes o raio interno ao quadrado. Quem gera o raio externo, lembra que o raio é a distância do eixo de rotação até a borda do meu sólido. Quem gera o raio externo é a função de fora, tranquilo? O raio externo, qual o tamanho do raio externo? Bom, o raio externo é o eixo de rotação até a função de fora. Tranquilo? Bom, esse tamanho aqui é 4. Bom, quanto que vale o tamanho do raio externo, que é todo esse tamanho aqui? Lembra que o tamanho do raio externo tem que ser válido, né, para qualquer retângulozinho que eu pegar, beleza? Então, quanto que vale esse tamanhozão aqui, ó? Daqui até aqui embaixo. Bom, daqui a aqui até 4, né? Daqui até aqui é 4, menos o valor da função.
Por que menos o valor da função se o raio ficou maior? Porque a função aqui é negativa, beleza? E aqui, por exemplo, se eu pegasse aqui, ó, seria menor. Então, seria menos o valor da função, porque a imagem é positiva. Então, o que eu chamo de raio externo, vou colocar aqui RE, vai ser igual a 4 menos o valor da função que passa por baixo, beleza? Que no caso seria o quê? X ao quadrado menos x, tranquilo? A parábola em rosa, beleza? O que eu chamo de raio interno, que é gerado, né? Que gera essa parte aqui, a área em branco, beleza? Seria o quê? Bom, essa distância aqui, ó, daqui até aqui, beleza? Porque é o seguinte, o raio aqui de dentro, ele vai ser o raio de fora, o raio externo, menos o raio interno, beleza? O tamanho dos retângulos que eu desenhei em lápis, percebe que ele é sempre o tamanho maior do raio externo, beleza? Menos o raio interno, tranquilo? Aqui é o raio externo, menos o raio interno, beleza? O raio interno é essa distância aqui, ó. Essa aqui, ó, tá vendo? Isso aqui é o raio interno. Vamos dizer, o raio que gera o sólido que tem o menor volume, que vai gerar essa área aqui em branco que eu vou descontar. O raio interno, então, ele é 4, que é esse tamanho todo, menos todo esse tamanho aqui, ó, em azul. 4, que é o tamanho todo, menos todo o tamanho em azul. Então, ele é 4 menos o valor da função em azul. Tranquilo? Então, é 4 menos o valor da função em azul. Que é a função em azul? É a 3 menos x ao quadrado. Lembra daquela regrinha, equação da reta menos a função? Equação da reta menos a função? Só não decore ela, mas lembre, não use ela como regra, entendeu? Aprenda a montar e interpretar, porque sempre pode ter alguma pegadinha. Beleza? Então, beleza. Bom, a área daqui, em vermelho, ela vai ser o quê? Π vezes o raio externo ao quadrado, menos π vezes o raio interno ao quadrado. Tranquilo? Então, vou colocar o π em evidência, né? Raio externo ao quadrado vai ser assim, ó. 4, aplica distributiva, né? Mais x menos x ao quadrado, elevado ao quadrado, raio externo ao quadrado, menos raio interno. 4 mais x ao quadrado mais 3 ao quadrado. Beleza? Aqui eu posso simplificar um pouquinho mais, tranquilo? Vai ficar assim, ó, π que multiplica 4 mais x menos x ao quadrado elevado ao quadrado, menos, aqui vai dar 7x ao quadrado. Opa, não, aqui no caso seria menos, né? X ao quadrado menos 1 ao quadrado, beleza? Isso aqui seria a área da base, vamos dizer. E qual seria a altura, né? A espessura, esse comprimento aqui do anel? Seria o meu dx, tranquilo? dx, que seria esse tamanhozinho aqui, um tamanho infinitesimal em x. Lembra que eu desenho a figura maior, né? Para poder ficar mais fácil de visualizar. Então, o meu dv, ele vai ser a área da base, que é dada por essa expressão aqui, que eu vou escrever só com uma B para poupar espaço, vezes a altura do meu anel, né? A espessura dele. Tranquilo? Ou seja, o v, que é a integral de dv, v, vai ser igual a integral dv. Bom, põe o π para o lado de fora. Integral de onde até onde? Do ponto de interseção inicial, né, até o outro ponto de interseção. Que no caso seria de menos 1 até 3 meios, né, ou 1,5. Beleza? Do que? De 4 mais x menos x ao quadrado elevado ao quadrado menos x ao quadrado menos 1 elevado ao quadrado dx. Tranquilo? Então, agora é só resolver a integral para encontrar, né, o valor do nosso volume. Show de bola? Então, essa expressão aqui, ó, vai dar o nosso volume. Então, o importante é saber montar e saber interpretar o nosso problema, tranquilo? Essa questão de raio interno e raio externo, desenha o cilindrinho, o disquinho, né? Rotaciona ele, calcula o volume dV da figura gerada. Calculando o volume dV da figura é só integrar, não tem erro, beleza? Agora, se você ficar enfiando muitos termos, raio externo, raio interno, rotação disso, daquilo,
você vai acabar se confundindo, tranquilo? Então, a dica que eu dou é: desenha o cilindrinho, rotaciona ele, beleza? Área gerada pela circunferência maior menos a área gerada pela circunferência menor e multiplica pela espessura, tranquilo? Depois é só integrar. Show de bola? Então é isso, minha aprovada, meu aprovado. Até a próxima. Valeu!